Você já se sentiu derrotado? Como se o diabo estivesse vencendo? Você sabia que há uma maneira de vencer Satanás? A resposta está na Bíblia. Neste vídeo, vamos aprender como vencer Satanás usando o poder do sangue de Jesus, a palavra de Deus e o nosso testemunho. A Bíblia deixa claro que os cristãos têm inimigos. Quem são eles? O reino de Satanás, os principados e potestades nos lugares celestiais. A luta que enfrentamos não é contra pessoas, mas contra forças demoníacas, exércitos de anjos caídos e espíritos malignos com grande poder. Embora não possamos vê-los, estamos constantemente cercados por esses seres perversos. Embora não possam habitar em um verdadeiro crente, eles podem oprimi-lo e assediá-lo. O apóstolo Paulo fala desses anjos caídos como principados e potestades, como governantes das trevas desta era e como hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A frase principados e potestades aparece 6 vezes na versão King James. Outras traduções incluem governantes e autoridades, forças e autoridades e governantes e poderes. Na maioria dos lugares onde a frase aparece, o contexto deixa claro que se refere à vasta gama do mal e espíritos maliciosos que fazem guerra contra o povo de Deus. Os principados e potestades de Satanás são seres espirituais que operam no reino invisível. Eles dão poder ao mal no mundo e se opõem a tudo e a todos que são de Deus. A primeira menção aos principados e potestades está em Romanos capítulo 8. Os versículos falam da vitória de Cristo sobre todas as forças reunidas contra nós. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos de 37 a 39. Outra menção aos principados e potestades está em Colossenses capítulo 1. Versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou e nos atraiu para si do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, por causa do seu sacrifício, resultando no perdão dos nossos pecados e o cancelamento da pena dos pecados. Deus é o Criador e governante de todas as autoridades, sejam elas de bem ou de mal. Mesmo que as forças do mal sejam poderosas, elas não estão além do controle de Deus. Principados e potestades são níveis de atividade demoníaca ou a presença de demônios. Esses seres existem e seu objetivo principal é roubar, matar e destruir. Eles pertencem ao reino das trevas e incluem anjos caídos que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. A intenção desses seres é obstruir o propósito de Deus na terra e levar o máximo de pessoas possível para o inferno no processo. Eles patrulham seus domínios e estão sempre procurando maneiras de prejudicar os cristãos. Um exemplo disso é o príncipe malvado que lutou contra o anjo Miguel para impedir que a palavra de Deus chegasse a Daniel. Jesus venceu o poder do mal na cruz. Ele destruiu as acusações que Satanás tinha contra nós e nos libertou da escravidão do pecado. Em Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 12, Paulo fala sobre diferentes principados e potestades, aqueles dos reinos celestiais. Esses principados e potestades não têm poder sobre Jesus. Uma guerra espiritual está acontecendo agora que afeta todas as pessoas do planeta. É um confronto entre 2 reinos. Um reino é liderado por Deus Todo-Poderoso, o príncipe da paz, enquanto o outro é liderado por Satanás, o príncipe do poder das trevas. A primeira batalha foi travada antes de Gênesis, no que os estudiosos da Bíblia chamam de passado sem data. Havia apenas um reino sob o comando da divindade trina da época, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
A guerra começou quando Lúcifer, um dos anjos de Deus, se rebelou contra ele. Ele estava insatisfeito com o seu lugar no reino de Deus e queria ser igual a Deus. Lúcifer foi expulso do céu junto com seus seguidores, que se tornaram demônios. A batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino de Satanás continuará até que Jesus Cristo volte para estabelecer o seu reino eterno. Sabemos que Satanás foi expulso do céu devido ao seu orgulho rebelde. Ele estava insatisfeito com o seu lugar no reino de Deus e queria ser igual a Deus. A força motriz por trás desta batalha épica é o mesmo que acontece em qualquer guerra: uma luta pelo poder. Lúcifer queria tomar o poder de Deus, e a única maneira de fazer isso era pela força. A guerra estourou no céu. Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9 diz: E a guerra estourou no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos travando guerra contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas eles não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi derrubado, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi jogado na terra e seus anjos foram derrubados com ele. Depois de ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores comprometeram-se um com o outro e formaram o reino rebelde, que ainda existe hoje e continuará a existir até que seja destruído pelo poder supremo de Deus. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque na autoridade de Deus na terra. Através da tentação de Eva, ele conseguiu fazer com que ela e Adão pecassem, o que resultou na queda da humanidade. A batalha continuou após a queda, mas a cruz de Cristo seria o campo de batalha final, onde o destino de Satanás e de seu reino de anjos caídos seria selado para toda a eternidade. Não havia espaço para diplomacia. O pecado tinha que ser punido para sempre. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, sabendo que o maligno é violento e uma guerra cruel deixaria um rastro de destruição, com toda a humanidade ferida e muitos destruídos para sempre. Conhecer seu adversário lhe dá a capacidade de derrotá-lo. Subestimar o inimigo é perigoso. É semelhante a formar uma aliança com a oposição para garantir sua própria derrota. Paulo nos alertou para mantermos nosso objetivo principal em mente para que possamos resistir às ciladas do diabo e não nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é de carne e osso. O diabo é um inimigo perigoso e astuto que está sempre procurando maneiras de nos prejudicar. Ele é como um leão que ruge, procurando devorar sua presa. Seus demônios estão sob suas ordens para procurar e destruir aqueles que se recusam a submeter-se a ele, bem como para prender aqueles que o fazem. Quando os crentes são libertados do domínio do diabo, eles são transformados pelo poder do Espírito Santo. Esta transformação é sobrenatural e Satanás não pode imitá-la. O livro das Revelações apresenta um clímax profético para a guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz: E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. Este versículo nos dá a descrição mais completa de Satanás em um versículo. A palavra diabo significa caluniador ou falso acusador. Satanás significa inimigo ou opositor. Satanás é o caluniador que se opõe a Deus, ao povo de Deus e ao propósito de Deus, enquanto engana o mundo inteiro. Há um segredo poderoso nas Escrituras que nos ajuda a vencer Satanás. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: Eles triunfaram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Este versículo nos diz que podemos vencer Satanás pelo sangue de Jesus e pela nossa obediência a ele.
Quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos em Jesus, somos perdoados e recebemos o poder do Espírito Santo para viver uma vida santa. Ao vivermos para Jesus, podemos resistir às tentações de Satanás e compartilhar o Evangelho com outros. Podemos vencer Satanás quando testemunhamos pessoalmente do que a palavra de Deus diz sobre o sangue de Jesus e o que isso faz por nós. Nosso testemunho torna isso pessoal e assume a verdade universal das Escrituras, aplicando-o pessoalmente em nossas vidas. O sangue de Cristo é poderoso e tem vários benefícios para os crentes. Redenção e perdão. O sangue de Jesus nos redime do pecado e nos perdoa. Limpeza. O sangue de Jesus nos limpa de toda a impureza e pecado. Justificação. O sangue de Jesus nos justifica, tornando-nos justos diante de Deus. Justificar significa tornar justo, absolver do pecado, manter-se inocente, como se nunca tivéssemos pecado. Podemos dizer isso porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Recebemos a justiça de Jesus Cristo, não a nossa própria justiça. Na cruz, Jesus se tornou pecado com a nossa pecaminosidade, assumiu a pena e o julgamento do nosso pecado e pagou o preço total da salvação, derramando seu próprio sangue. Nele, nos tornamos a justiça de Deus, não a nossa própria justiça de qualquer tipo de justiça humana, mas a justiça do próprio Deus. Deus nunca conheceu o pecado. Ele nunca foi contaminado pelo pecado. Essa é a justiça que recebemos através da fé no sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, somos justificados, feitos justos com a justiça de Deus. Tornamo-nos como se nunca tivéssemos pecado. Esta é então a resposta às acusações de Satanás contra nós. Por que ele está nos acusando? Porque ele quer provar que somos culpados. Portanto, o testemunho principal que supera as acusações de Satanás é, através do sangue de Jesus, estou justificado, como se eu nunca tivesse pecado. Por esta razão, podemos estar diante de Deus sem vergonha ou medo, e podemos responder a Satanás com total coragem. Podemos dizer a ele: Satanás, é em vão me acusar, porque não vou contra você por minha própria justiça. Estou te encontrando na justiça de Deus, que é sem mancha, sem pecado, sem mancha. Outra provisão preciosa é feita para nós pelo sangue de Jesus, um dos quais muitos cristãos não conhecem. Hebreus capítulo 12, versículos de 22 a 24 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nos montes celestiais de Sião, o sangue de Jesus foi aspergido em nosso favor, no Santo dos Santos, diante da presença de Deus. Ele entrou lá como nosso precursor, tendo obtido a redenção eterna através do seu sacrifício, e ele aspergiu a evidência dessa redenção na própria presença de Deus Todo-Poderoso, o Pai. Isso significa que quando Satanás nos acusa, ele está, na verdade, acusando a Deus. Ele está acusando Deus de ser injusto por perdoar nossos pecados e nos justificar. No entanto, o sangue de Jesus, que foi aspergido no Santo dos Santos, é a prova de que Deus é justo e misericordioso. O sangue de Jesus é a nossa vitória final sobre Satanás. Ele nos justifica diante de Deus e nos torna aptos para a vida eterna. Nossas armas espirituais concedidas por Deus são divinamente eficazes. À medida que operamos essas armas que Deus nos deu com fé e independência em armas espirituais, o poder do próprio Deus está disponível para nós. Não devemos simplesmente ficar na defensiva em nossa batalha com o inimigo e nos perguntar onde Satanás atacará em seguida, mas devemos avançar no ataque à sua fortaleza e destruí-los com nossas armas espirituais. Não devemos permanecer passivos.
Vencemos Satanás quando testemunhamos pessoalmente ao que diz a palavra de Deus, o sangue de Jesus faz por nós. Quando combinamos essas três armas, o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o nosso testemunho, nós os tornamos eficazes. Você pode vencer Satanás. Você tem o poder do sangue de Jesus, a palavra de Deus e o seu testemunho. Confie em Deus e use essas armas para derrotar o inimigo. Você pode viver uma vida vitoriosa sobre Satanás. Encaminhe esse vídeo para um amigo que precisa ouvir essas palavras. Obrigado por assistir e até a próxima.